Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de projeto de trabalho de curso, aula sobre referências bibliográficas, são as referências utilizadas pela norma de Vancouver. A universidade utiliza a norma de Vancouver e é com ela que eu vou passar para vocês, tá? Então vamos lá. Para vocês baixarem a norma de Vancouver, eu já enviei o link, envio novamente hoje para vocês esse link, lá no conteúdo da disciplina. As referências, elas devem ser numeradas pela norma de Vancouver consecutivamente na ordem que elas aparecem no texto. E o número deve ser colocado no sobrescrito, então na formatação. Eu utilizei a referência Mendes de 2020. Ela foi a primeira que eu usei no meu trabalho, ela vai ter o número 1. Depois eu usei Juca 2018. Ela vai ser a número 2, mesmo que não esteja em ordem alfabética, porque Vancouver prioriza a utilização numérica, tá certo? Isso é norma de referência. E quando vocês forem formatar a referência, vocês vão pintar a numeração, número 1, 2, 3, o número que for, e formatar como sobrescrito, para ela ficar pequenininha acima da palavra, ok? Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, citação, quando a gente coloca de 1 até 6 autores, né? Então, vai colocar o autor ou os autores do artigo, ponto. Título do artigo, ponto. Título do periódico, abreviado, né? Ponto. Data de publicação, ponto e vírgula. Volume, entre parênteses, número, 2 pontos. E a página inicial, tracinho, até a final do artigo. E ponto final. Então, como que a gente coloca, né? Por exemplo, aqui, eu deixei para vocês, ó, Halpern, que é o sobrenome do autor, SD, vírgula, Hubel, P-A, vírgula, Kaplan, A-L, ponto. Nesse caso, tem 3 autores. Aí vem o título do trabalho, Solid Organ Transplantation in HIV Infected Patients, ponto. Aí vocês vão colocar o título do periódico. Então, a abreviação desse jornal de medicina inglês é assim, N, Engle, J, Med, é a abreviação do jornal. Está escrito no rodapé da publicação, tem a abreviação correta daquele periódico. Ponto. Data de publicação. Então, aqui lá, 2002, julho 25. Aí a gente põe ponto e vírgula, volume e número entre parênteses, 2 pontos, a página. Tá certo? Lembrando que os autores devem ser sempre indicados pelo último sobrenome, seguido das iniciais dos outros nomes. Tudo isso está na norma, estou passando um breve apanhado para vocês. Quando eu tenho mais de 6 autores, é diferente o tipo de citação, eu vou usar o at all. Então, eu vou citar os 6 primeiros, aqui como exemplo, olha, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponho vírgula, ao invés de eu escrever o nome do 7º autor, eu coloco at all. E depois eu mantenho. Ponto final, título do artigo, tá certo? Ponto final, título do periódico abreviado, ponto final. Lembrando que a abreviação não é a gente que cria, ela está na publicação do periódico abaixo, lá no rodapé. O ano de publicação, se eu tiver o ano completo com data, senão só o ano, ponto e vírgula, ponho a página inicial e a final do artigo, tá certo? Ó, o volume aqui e a página final. É difícil a gente começar a escrever as referências no início, mas depois vocês pegam o jeito, tá bom? Não pode esquecer de olhar sempre a normatização. E as organizações, né? Quando eu tenho organização como autora. Então, por exemplo, um grupo de pesquisa de diabetes. Eu tenho um grupo e não um autor. Então, como a gente coloca, né? A gente coloca a organização ou o grupo aqui, ó, como o autor do trabalho, ponto, e mantém. Título do artigo, ponto, periódico abreviado, ou se não tem abreviação, né? Ponto, ano, volume e número e as páginas. Então, lembrem que a gente sempre mantém título do artigo, título do periódico, ano de publicação, volume, número e as páginas. E a gente está organizando o início da nossa referência, se é um autor de 1 a 6 ou mais de 6 ou organizações.
E quando tem ausência de autoria? Pode acontecer isso, uma publicação que não tem o autor. Então, a gente tira a parte do autor e coloca título do artigo, título do periódico abreviado, ano, até o final. Tá vendo? Mas cuidado, não ignorem a informação, né? A gente tem que colocar sempre que tiver o autor, senão caracteriza plágio. Você colocando uma referência com seu nome que não é sua, ou não colocando a referência e ela tendo um referencial. E quando eu tenho uma apresentação, uma publicação do número, só que sem o volume, ou sem número e sem volume. Então, eu mantenho autores, título do artigo, título do periódico, ano de publicação. Eu não tenho volume, tá vendo? Então, eu só coloco o número entre parênteses e mantenho página inicial e final. Se eu não tenho nem número nem volume, depois do ano, eu vou colocar o quê? Somente as páginas. Nesse caso aqui, eu tenho junho ainda, dizendo, né, que é a data da publicação. Tá? Eu tenho 2002, junho, mas pode ser que eu tenha só 2002 sem o mês, que é junho. Aí eu vou colocar a página inicial e a página final. E quando é livro? Fica mais tranquilo escrever, né? Eu mantenho os autores, no caso de 1 a 6, lembre? Então, eu vou colocar todos os autores, ó, sobrenome e depois as iniciais dos nomes. Ponto, vou colocar o título do livro, ó, Medical Microbiology, ponto, só que agora eu vou colocar a edição com a editora, porque os livros, eles não são publicados em periódicos, eles têm uma editora com o número da edição e eles têm também a cidade de publicação. Então, a 4ª edição, São Luís, por exemplo, 2 pontos, tá? Que a edição é 4ª, a cidade, São Luís, 2 pontos, e qual é a editora? Mosby, ponto e vírgula, 2002. Capítulo de livro. Vou colocar o autor do capítulo, todos eles, tá certo? Ó. Ponto, o título do meu capítulo. Desculpem, vou colocar o título, isso aí, do título do capítulo, ponto, in, quer dizer, dentro de um livro. Por quê? Eu não usei o livro inteiro. Eu coloquei só um capítulo daquele livro. Então, esse capítulo do cromossomo, das alterações do cromossomo, ele está dentro desse livro. Qual livro? Os autores as tais, olha aqui, os autores todos, e o título do livro. Porque o capítulo tem um título e o livro tem outro. Então, primeiro eu faço a referência dos autores do capítulo com o título do capítulo. Depois eu coloco a palavra in, 2 pontos. Coloco os autores do livro inteiro com o nome do livro inteiro. Aí eu ponho o ponto final e mantenho. Cidade de publicação, 2 pontos, editora, ponto e vírgula, ano de publicação, ponto. Aí eu coloco a página inicial e a final, que é desse capítulo. Vamos dar um exemplo que eu utilize de um livro, 2 capítulos. Cada capítulo tem um autor, muitas vezes. Aí eu vou referenciar como? O capítulo 1 em uma referência e depois eu vou colocar o capítulo 2 abaixo com outra referência, porque mudaram os autores. E se todos os capítulos do livro forem do mesmo autor, eu vou usar uma única vez aquela referência, porque só tenho um autor. No caso de dissertação, teses e trabalhos de curso, a gente referencia o autor, o título do trabalho, só que a gente vai usar o quê? Colchetes, ó, para dizer o tipo de documento. Então, dissertação é de mestrado, tese é de doutorado ou trabalho de conclusão de curso nos TCCs. Depois coloca a cidade de publicação, 2 pontos, com a editora, né, se vocês tiverem, né, 2 pontos, a editora e o ano. Tá certo? Materiais audiovisual ou matéria de legislação, também tem como referenciar. Aqui eu só trago alguns tipos para vocês, que são os mais utilizados nos projetos de pesquisa. Caso vocês tenham alguma referência diferente, tem que consultar a norma, tá? Material audiovisual, vou colocar o autor ou os autores, o título também, e entre colchetes, videocassete, no caso, ou CD-ROM, tá? Ponto, a cidade com o estado, né? 2 pontos, editora e o ano. E se for de legislação, eu tenho que colocar o título da lei,
e os dados de publicação, incluindo a data. Tá certo? Então, aqui mais um exemplo de material eletrônico em CD-ROM. E quando é formato eletrônico dos periódicos, tá vendo? Que a gente comentou no slide anterior. Eu vou colocar o autor, igualzinho. Título, todinho do trabalho, ponto. Vou colocar o título do periódico abreviado, que eu já sei porque está no rodapé, entre colchetes, periódico da internet ou na internet, fecho colchetes. Data de publicação, se eu tiver o ano e o mês, melhor. Se eu não tiver, eu coloco só o ano. E depois eu vou abrir um novo colchete dizendo qual foi o dia que eu acessei e encontrei aquele periódico. No caso, acesso em 2002, agosto, dia 12. Tá certo? Tudo direitinho. E depois eu coloco disponível, vou colocar o volume e o número do artigo, que todos têm, independente de serem físicos, impressos ou online, tá? Aqui eu coloquei aproximadamente 3 páginas, porque é o que apareceu nesse periódico quando eu pesquisei. Quando eu terminar todas essas informações, eu vou colocar o quê? Disponível em, e vou colocar o endereço do site quando eu pesquisei. Porque caso o leitor queira consultar, ele vai clicar exatamente nesse link que vocês deixaram aqui. Vocês também podem utilizar base de dados da internet. Tem muitos trabalhos que usam isso. Tá? Então, se houver autor, ótimo. Se não houver, vão colocar o título, entre colchetes, base de dados da internet, fecha colchetes. Cidade, instituição, ponto. A data de registro, tá certo? E quando você encontrou a atualização. Então, você vai colocar o seu acesso. Ó. Acesso em 2001, março, dia 8. Disponível nesse link aqui. Tá? As referências estão todas em inglês, porque eu peguei de um artigo que eu publiquei e coloquei essas referências já todas formatadas para vocês, tá? Mas todas em português seguem o mesmo padrão. Tudo bem? Dúvidas, turma? Estamos aqui. Até a próxima aula. Ah, tenho mais uma coisa, antes da gente terminar a aula. No projeto de trabalho de curso da Universidade Paulista, nós solicitamos que o aluno pesquise de 10 a 15 referências bibliográficas. Então, 15 é o ideal? Ótimo, se você tiver as 15, mas vamos considerar a partir de 10, pelo menos. Menos do que isso, você não realizou uma pesquisa tão ampla quanto poderia ter feito para qualquer tema. Tá? Então, lembrem sempre disso, de 10 a 15 referências.